Viva Bem UOL. Hoje, 9 de junho, é o momento de reconhecermos uma das principais conquistas da saúde pública. Sim, hoje é o Dia Nacional da Imunização, comemorado neste ano de 2022 de uma maneira, eu diria, um tanto agridoce. O lado doce é que sim, nós temos motivos de sobra para estarmos radiantes. A ciência está vencendo uma das maiores ameaças que a humanidade já presenciou, a pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ela já nos deu armas seguras e eficazes, diminuindo a chance de o ataque desse vírus nos derrubar no leito de um hospital ou nos abater em uma UTI. É claro que eu estou falando da vacina contra a Covid-19, que já preservou milhares de vidas entre nós. Nesses 2 anos e meio, por causa da pandemia, tivemos a oportunidade de aprender o significado da imunização, as diferenças entre as vacinas e como elas funcionam, e a importância dos testes que são feitos antes de lançá-las e até mesmo depois para comprovar a sua efetividade. Aprendemos ainda que as crianças não só podem adoecer, como podem, mesmo sem sintomas, disseminar os vírus e que os pais podem levá-las com segurança ao posto de vacinação para protegê-las contra a Covid-19 também. Aprendemos muito. No entanto, estamos perdendo muitas outras oportunidades de nos defender. O Brasil, que sempre foi famoso pelo seu Programa Nacional de Imunizações, agora vê a ameaça do ressurgimento de infecções que estavam completamente desaparecidas, de surtos e até de epidemias de doenças graves que não tinham desaparecido, mas que estavam controladas até então. As pessoas estão hesitando e cá entre nós, vejam a ironia, isso acontece justamente porque o programa de imunização sempre foi um sucesso. Como ele fez doenças sérias praticamente sumirem do mapa, as pessoas já não conhecem muitas delas, nem sabem o quanto elas podem ser perigosas. Por isso é tão importante a conversa de hoje oferecida pela Pfizer, ainda mais por ser o Dia Nacional da Imunização. Ela vai ser dividida mais ou menos assim. Primeiro nós vamos falar da pandemia, do seu momento atual, das dúvidas que passam pela cabeça de muita gente que, por exemplo, ainda não tomou sua dose de reforço nem levou o seu filho ao posto. Na sequência do bate-papo, vamos falar sobre as vacinas contra outras doenças que você nem imagina o perigo que são e que, infelizmente, estão à nossa espreita. Enfim, vamos tirar aquelas dúvidas que estão fazendo as pessoas hesitarem demais, inclusive na vacinação de crianças e idosos, que são os mais vulneráveis. Eu, você, todos nós temos dúvidas e conhecemos gente assim. Por isso é preciosa a oportunidade de entender os benefícios da vacinação para a saúde e sim para o nosso bolso. Isso mesmo, até porque quem está aqui com a gente é o economista Gessner de Oliveira Filho, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele e seus colegas da GO Associados, uma consultoria de análises econômicas, fizeram um amplo estudo que dá um retrato nítido, usando a pandemia como referência, do impacto de um bom programa de vacinação. Mas o melhor, o estudo mostra também direitinho como a chegada de vacinas contra a Covid-19 mudou e pode mudar ainda mais esse cenário. Vou dar aqui um spoiler, gente. As vacinas contra as mais diversas infecções são o melhor investimento para cada um de nós seguirmos e a economia também. Porque a economia e a vida da gente são inseparáveis. Isso eu já aprendi com o professor. Bem-vindo, professor. Um prazer estar aqui, um prazer conversar sobre um tema tão importante. Obrigada. E também para a gente entender direito o que está acontecendo com a nossa saúde, com a vacinação, poucas pessoas sabem explicar tão bem temas assim quanto o pediatra infectologista Renato Kifuri, que é primeiro secretário da SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunizações, e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, Renato. Olá, Lúcia. Olá, Gessner. Prazer estar com vocês aqui hoje aqui no UOL. Aliás, doutor Renato, eu vou começar com você. Temos uma situação inédita. Pais que se vacinaram contra a Covid-19, que, no entanto, não levaram os seus filhos no posto para se vacinar. Hoje, pouco mais de 59% da criançada brasileira na faixa etária para vacina tomou a primeira dose. E quando a gente olha para a segunda dose,
esse número cai para perto de uns 31%. Não é pouco demais? Outro dia eu ouvi você falando algo mais ou menos assim, era um meia-culpa, falando que os profissionais de saúde tinham cometido uma terrível distração. Que terrível distração é essa? Olha, Lúcia, na verdade a Covid-19 foi uma doença que se mostrou desde o início com acometimento na pediatria muito desproporcional em relação às outras faixas etárias. Os idosos, os adultos, quando você compara o risco de agravamento, é muito maior. E a distração que eu citei foi exatamente essa. Nós compararmos a gravidade da Covid-19 na pediatria comparado com adultos. E realmente é muito menos grave, o risco é muito menor. Agora, se nós compararmos a Covid-19 na infância com as outras doenças pediátricas, sarampo, meningite, coqueluche, gripe, pneumonias, só a Covid-19 fez mais vítimas do que a soma de todas elas que temos vacinas disponíveis hoje. Ou seja, a Covid-19 sozinha levou mais gente para o hospital, fez mais vítimas fatais do que todas as doenças preveníveis por vacinação. E esse foi o nosso engano, né? Nós, na maneira que comunicamos com a sociedade, no sentido de dizer que Covid não é tão grave na criança, vamos deixar para o fim. E a percepção da população ficou de uma doença leve, que não necessita prevenção, que as vacinas podem trazer riscos maiores do que os benefícios. E é um equívoco, a doença não é negligenciável na pediatria, temos mais de 3.000 mortes de crianças e adolescentes desde o começo da pandemia, temos dezenas de milhares de hospitalizações, Covid longa, complicações. Hoje não há por que não vacinarmos as crianças contra a Covid-19, uma doença evitável. Aí, doutor Renato, eu queria saber, além desse impacto, né, para a saúde das crianças, faz sentido aquela história que a gente ouve sempre de que sem a vacinação infantil essa trégua do coronavírus pode acabar? Olha, na verdade, quanto maior o número de vacinados na população, menor é o risco de disseminação da doença. Por mais que as vacinas contra a Covid não sejam tão eficazes na prevenção da transmissão, ao reduzir o número de doentes, número de sintomáticos, a transmissão por si só reduz. Beneficia aquele vô que mora com a criança, beneficia aquele pai, aquele indivíduo, a coletividade. Então, a vacinação, de uma maneira geral, não é uma atitude isolada, individual. Sempre que você fala em programas de vacinação, você está estendendo o benefício para além do vacinado. É a proteção individual e a proteção indireta. Tem muita gente, né, Lúcia, você sabe, que não pode tomar vacina, né, tem câncer, é transplantado, a vacina responde mal. Esses se beneficiam do seu entorno protegido. São essas pessoas vacinadas que vão proteger a si e proteger aqueles que convivem. Crianças, adultos, não importa a idade, vai formando uma espécie de blindagem, uma escudo, rede protetora, uma rede escudo. Esse é um bom nome, né? O escudo que a gente chama para essa situação. É a proteção de casulo, proteção indireta, proteção de rebanho, não importa o nome, mas o número de vacinados grande impede uma maior circulação do vírus e protege indiretamente o não vacinado. E olha, eu ouso dizer que além dessa percepção falsa de que as crianças são pouco acometidas e de uma maneira muito pouco grave com a Covid-19, nós também temos o impacto das fake news, né, que atrapalharam a vacinação das crianças. E chegamos nessa situação, como você bem lembrou. Pela primeira vez na vida, nós temos adultos se vacinando, pais vacinados, com receio de proteger seus filhos, né? Geralmente é o contrário, né? A gente protege os nossos filhos e postergamos a nossa vacinação, nós não precisamos, eu quero proteger o meu bem precioso. E os pais que não estão vacinando seus filhos estão querendo o seu bem, na verdade, eles estão inseguros de vaciná-los. Eles não estão, na verdade, querendo o mal dos seus filhos, eles acham que a vacina é perigosa, traz riscos, não traz benefícios e é um grande equívoco, é um grande mito que precisa ser desmistificado. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Gessner. Logo no início do estudo de vocês calcularam o custo da pandemia no Brasil. Vou até olhar aqui o número, foi um resultado brutal. O setor público precisou gastar de 700 a 800 bilhões de reais a mais para enfrentar a Covid-19. Deixa eu explicar, esse foi o gasto total, com leitos, atendimento médico,
compra de equipamentos, tudo, muito, muito, muito mais. Existem custos que a gente nem sequer imagina e nem parou para pensar. Eu queria que você me explicasse, já que eu sou completamente leiga em economia, como vocês fizeram para chegar nessa exorbitância que o país precisou investir de 700 a 800 bilhões de reais. Muitos países adotaram medidas compensatórias. E o Brasil, na verdade, adotou um programa abrangente. O governo tomou várias medidas para atenuar o custo dramático da pandemia. Agora, é um custo enorme, portanto, é muito importante ter uma ferramenta para atenuar e evitar, combater a pandemia. E a vacinação, nosso estudo procurou mostrar que a vacinação ela tem um custo relativamente mais baixo. Ela representa, se a gente comparar com essa cifra que você mencionou, ela representa algo como 8,5% do total. E ela tem um efeito muito interessante, porque ela permite que não haja tanta restrição e, consequentemente, que a economia possa funcionar. Esse é o poder da vacinação. Mas aí, professora, a gente também pode pensar que as vacinas têm um custo. Deixa eu entender o que você acabou de explicar. Quer dizer que quando a gente investe em vacinação, a gente também acaba poupando dinheiro, é isso? Olha, com certeza. Na verdade, nós fizemos um cálculo para o ano de 2021 e verificamos quanto se gastou com vacina. Foram 22 bilhões de reais. E verificamos qual foi o impacto no PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é aquilo que a economia gera de renda. Cada real gasto em vacina permitiu uma poupança de 6 a 9 reais. Eu digo 6 a 9 porque é um intervalo, né? Mas é um investimento muito interessante. Quer dizer, na verdade, é uma maneira de você poupar recursos. E, na verdade, corresponde à nossa intuição. Prevenir é muito mais fácil do que remediar. Consequentemente, se a gente faz uma prevenção, se a gente faz uma medida que imuniza as pessoas, naturalmente o impacto é muito bom e, sobretudo, o impacto para o emprego e para a geração de renda é muito positivo. E justamente quando a gente fala em prevenir, doutor Renato, as pessoas reclamam que a vacina não evita a Covid-19. Eu queria saber se quando a vacina impede hospitalizações e quadros graves, se isso já não seria uma tremenda vitória da vacinação. Mas não tenha dúvida, Lúcia, eu acho que nós aprendemos, algumas lições nós aprendemos com as vacinas da Covid, aliás, com toda a pandemia, né? Mas com as vacinas em especial. Uma delas, das lições que nós pudemos aprender, foi que a proteção conferida pelas vacinas não é longa. Ou seja, nós precisamos de uma dose de reforço assim que esses indivíduos perdem a proteção conferida por qualquer uma das vacinas. E talvez outra lição mais importante que nós aprendemos é que as vacinas são extremamente eficazes, mesmo para essas variantes que surgiram do coronavírus, para prevenir formas graves da doença, prevenir hospitalizações, prevenir mortes. Mas ela vai perdendo um pouco a capacidade de prevenir infecção em forma leve, ou seja, o indivíduo, mesmo vacinado, é capaz de adquirir a doença, mas raramente ele vai evoluir para a sua forma grave. Ou seja, nós transformamos a Covid-19 numa doença no vacinado que você trata em casa. Transformamos a Covid-19 numa doença com um potencial de gravidade muito menor, semelhante a uma gripe, semelhante a outras doenças que a gente desenvolve e não precisa ficar hospitalizado. É uma grande vantagem social, é uma grande vantagem econômica, é uma grande vantagem para a saúde das pessoas, para sequelas de longo prazo e para o sistema de saúde como um todo. Ao diminuir visitas ao serviço de saúde, ao diminuir leitos ocupados, nós permitimos não só a economia, que o Jean está falando, porque nós podemos atender as demais doenças da população toda de uma maneira mais adequada. Os leitos que nós temos em UTI, por exemplo, no país, ninguém fica com leito sobrando esperando uma catástrofe. Você tem leitos de terapia intensiva, leitos hospitalares no sistema público para dar vazão, atender uma demanda que já existe.
a cada excesso de hospitalizações e de mortes, de hospitalizações, gera um impacto muito grande, não só para a doença que nós estamos buscando uma assistência melhor, para as demais doenças que a gente precisa ter, né, uma assistência adequada no programa de saúde do país. Então, sem dúvida, quando a gente utiliza as vacinas e transforma o perfil da doença numa doença de uma gravidade muito menor, isso é um ganho fabuloso para o sistema como um todo. Agora, doutor Renato, eu queria voltar um pouco na questão das fake news. A gente podia passar aqui o dia inteiro falando delas, do poder de fogo delas, das confusões que causam, mas eu queria puxar só as mais recentes, né? Vou falar aqui. Hepatite misteriosa e varíola dos macacos. Primeiro uma, depois a outra. Eu queria que explicasse o que elas teriam a ver, se é que teriam alguma coisa a ver com a vacinação. Porque é o que as pessoas estão imaginando agora. Vamos lá, vamos para as true news, né? Vamos mudar das fake para as true para news. As verdades. Para as notícias. Isso é fato, realmente. A gente está hoje poluído. Eu acho que as redes sociais permitem hoje um compartilhamento de informações muitas vezes boas, necessárias e verdadeiras. Mas muitas vezes essa não checagem, esse compartilhamento cria na população uma sensação de insegurança muito grande, especialmente em relação à saúde e com as vacinas da Covid e com a doença Covid-19 mais ainda. Hepatites desconhecidas, esse realmente tem intrigado a comunidade científica, né? O que é que tem acontecido com as crianças? Lembrar que isso é uma doença que tem acometido crianças, em geral de 3 a 10 anos de idade. E qual a diferença das hepatites comuns? É sua gravidade. Enquanto a hepatite que a gente está habituado viral, 1 em cada 10 mil vai para uma insuficiência hepática gravíssima, que precisa de transplante, uma falência do fígado, aqui nós estamos falando em quase 10% dos casos evoluindo desta forma. Quando a gente vai procurar que vírus que está causando essa hepatite, a gente não encontra no fígado, nos exames de quem foi transplantado, das crianças que morreram, não encontra vírus lá dentro, nem da Covid, nem da hepatite comum, as sorologias não indicam nada e não há registro de crianças que foram vacinadas desenvolvendo esse quadro. Isso é importante. Pouquíssimos casos. Demoramos, acho que no começo não havia, as primeiras centenas os 200 primeiros casos não havia, ninguém havia sido vacinado. Hoje já tem casos em vacinados também. 2/3 tinham antecedente de ter tido Covid. Ou seja, provavelmente a doença pode estar implicada, mas a vacina não. E segundo, apareceu um outro vírus ali nessas crianças, um adenovírus, um vírus que causa resfriado. Que na hora que a gente sequenciou geneticamente, ele é muito semelhante ao vírus que já não teve nenhuma grande mudança desse vírus, desse adenovírus também. Então isso tem sido uma incógnita realmente, tem sido intrigante na comunidade científica, o que é que vem causando essas hepatites. A teoria mais, vamos dizer, mais em vigor atualmente, que a gente possa imaginar, é que possa haver uma reação imunológica, indivíduos que tiveram a doença e depois adquiriram esse adenovírus. Talvez essa associação dessas duas infecções tenha um potencial de agredir o fígado. Mas olha, tranquilidade em relação à vacina. A vacina não causa isso. Mais uma vez, ponto para a vacina. E a varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma doença que já existia ou já existe há muito tempo, endêmica em alguns locais da África, né, Lúcia? Então, ela ganhou essa proporção, essa preocupação quando ela ganha o primeiro mundo e especialmente que tem chamado a atenção é que esses casos que eram vinculados a pessoas que tiveram contato, a gente começa a ter em vários países e não necessariamente em pessoas que viajaram para a África, que tiveram contato com outras pessoas. Então isso tem intrigado e nós estamos muito de olho nesses casos, porque as vacinas que nós dispomos contra a antiga varíola funcionam também contra a varíola do macaco. Só que hoje tem produção muito restrita, utilizada só para quem manipula em laboratório, em áreas que viajam, pessoas que viajam para a África. Porque a doença tinha desaparecido do mapa. Nós erradicamos a varíola lá atrás, na década de 80. Então acabou a varíola e nós descontinuamos a produção. Essas produções pequenas são só para indivíduos que vão para regiões da África ou que manipulam vírus em laboratório, produção muito restrita. Mas o potencial de transmissão é muito baixo, não se compara à Covid, né, Jéssica? Porque a transmissão se dá por contato daquelas lesões, daquelas feridas, pode até ser por via respiratória, mas a principal forma de transmissão é contato direto daquelas feridas da pele, daquelas bolhas que a varíola traz. Então, o potencial de transmissão é muito pequeno e eu não vejo o risco de uma
pandemia como a Covid-19 é algo tão perigoso, não. E sem associação com a vacina. Não há nenhuma relação entre o indivíduo tomar a vacina de Covid e ter a varíola do macaco, pelo amor de Deus. Mas agora que tudo vira alvo de medo, receio, está todo mundo com medo, os médicos e os profissionais de saúde em geral chamam esse fenômeno de hesitação vacinal, que é quando você atrasa a data de tomar uma dose da vacina, um reforço, o que for, ou nem toma. Né? Eu queria saber, ok, doutor Renato, tem as fake news, mas são só as fake news as culpadas? O que está por trás da hesitação vacinal? Olha, ao meu ver, Lúcia, era muito mais fácil a gente convencer e motivar as pessoas a se vacinarem quando você convivia com essas doenças. Todo mundo olhava e convivia na sua família com alguém sequelado da polio, alguém que teve sarampo, uma criança que internou na família com coqueluche, que perdeu uma criança com meningite. Nós não convivemos mais com isso, especialmente essa nova geração de pais mais novos, que não sabem o que são essas doenças, fruto da vacinação. Então, as pessoas hesitam em se vacinar porque o calendário é complexo, tem que ir todo mês no posto de saúde, eu não posso perder meu emprego para faltar, eu não tenho condições, recursos para ir, tem um monte de causas que têm deixado as pessoas de se vacinar. Mas como pano de fundo dessa hesitação em vacinar, ao meu ver, é a percepção de risco. A gente se move, o ser humano se move em direção a ações preventivas quando se sente ameaçado. E não é só com as vacinas do calendário infantil, a gente vê isso nos surtos de febre amarela, a gente vê isso nos surtos de sarampo, de gripe e da própria Covid-19. No surto de febre amarela, nós tínhamos pessoas arremessando seus filhos por cima dos portões dos postos de saúde para garantir uma dose. A procura era tanta que nós tivemos que fracionar as doses de febre amarela, que não tinha vacina para todo mundo. Então, e hoje as vacinas estão lá de febre amarela e sobrando, muitas vezes sendo descartadas porque a validade chega. Então, a busca por prevenção, ela é diretamente relacionada ao potencial de risco, à percepção de risco que o indivíduo tem. O que as pessoas percebem do risco. E aí, professor Gessner, no estudo de vocês frisam que esse impacto positivo da vacinação, ele é observado quando as pessoas têm o esquema vacinal completo, ou seja, sem essa hesitação vacinal de que a gente está falando agora, né? Ora, se a gente imaginar um modelo ideal de vacinação em massa, em que as pessoas tomam a vacina na hora certa, no momento em que elas precisam tomar, sem hesitar, sem atrasar, sem deixar de tomar, esse impacto poderia ser até maior? Vocês conseguem perceber isso? Olha, é possível perceber e realmente a gente tem alguns casos em que houve estudos de vacinação em massa em determinados municípios. Um município que nós estudamos foi o município de Serrana, porque os dados estavam disponíveis. Então nós pudemos constatar o que aconteceria se não tivesse aquela vacinação em massa. Então a gente pôde contrastar duas coisas. O que aconteceu, aquela vacinação que ocorreu em determinados meses do ano de 2021, e também comparamos com aquilo que a gente, na verdade, a gente criou uma nova Serrana. Como foi isso? A gente pegou características de Serrana e pensamos de uma centena de municípios e criamos essa Serrana que tem todas as características de Serrana, porém ela não tem uma característica, não houve a vacinação. Então a gente pôde comparar um caso em que houve vacinação em massa com um caso em que não houve vacinação em massa. E olha, eu queria realmente compartilhar com vocês, é impressionante o impacto. Quer dizer, a curva de óbitos, quando não há uma vacinação em massa, ela, na ocasião, continuava subindo. A gente estava, na verdade, em fevereiro de 2021, foi o estudo, o período analisado foi até maio. A curva da Serrana sem vacinação era ascendente. A curva da Serrana com vacinação, 25 óbitos por dia evitados. Quer dizer, realmente é um impacto brutal. No mês de maio, por exemplo, uma redução de número de óbitos de 48%. Quer dizer, então, isso sugere que realmente o efeito da vacinação
é muito forte e é um efeito sobre a economia também, né? Porque a vacinação é uma ferramenta que não fica aquele dilema, porque muitas vezes, diante de uma pandemia, a autoridade fica num dilema, ou faz uma medida restritiva, um lockdown, que é terrível para a economia, ou não faz, e aí é terrível do ponto de vista sanitário. A vacinação não, ela na verdade, ela combate a pandemia sem machucar a economia. E nesse sentido é uma ferramenta fantástica para ser utilizada, não apenas em meio a uma guerra contra uma pandemia, contra a Covid, mas também para prevenir novas pandemias. Não é à toa, né, Gessner, que a gente sabe que não há nenhum outro investimento em saúde depois da água potável que traga mais benefícios em termos de saúde pública, em poupar recursos, como as vacinas. Baratas, disponíveis, abrangentes, né? E o Brasil tem que se orgulhar porque tem um dos maiores programas de imunização do mundo. Capilaridade no país dessas dimensões continentais como nossos, gratuidade, ou seja, a gente tem mais de 36 mil salas de vacinas no país oferecendo gratuitamente praticamente todas as vacinas disponíveis. Uma ferramenta... Existe algum país que é comparável ao Brasil nessa Olha, é difícil, estrutura? É difícil. Nós temos muitos países aqui da América Latina que incorporam vacinas praticamente semelhantes à do Brasil, mas com coberturas vacinais com alcance mais baixo. Nem todas gratuitas e nenhum país com as dimensões que o Brasil tem. Programa gratuito, o Brasil fazendo na região norte, projetos de disseminação ou de divulgação e mesmo de levar a vacina em regiões tão distantes como nós temos aqui no país. Para regiões como essas e grandes capitais também, grandes cidades também. Coberturas vacinais que a gente tem num programa que atende na rotina, atende em campanhas, atende pacientes que têm situações especiais nos centros de referência para doentes crônicos, para doentes situações especiais. Realmente é um programa que completa em breve 50 anos e é motivo de orgulho internacional para nós. Bom, então eu queria aproveitar para falar de outras doenças que também podem ser prevenidas com a vacina. O inverno está chegando, a gente está lendo, está ouvindo que a cobertura vacinal está aquém do que a gente gostaria, do que poderia. E aí eu queria saber, alguns municípios, já há algumas semanas, já que o público prioritário não está comparecendo para receber a vacina do influenza, a popular vacina da gripe, esses municípios já abriram para pessoas mais jovens. O que está acontecendo, doutor Renato? Olha, Lúcia, a vacina da gripe é uma das grandes conquistas que o Brasil teve no seu programa de imunização. A gripe é uma doença que traz um impacto enorme. Falando em economia da saúde também, o número de visitas, mais ou menos, só para você ter uma ideia, Lúcia, 20 a 30% das crianças são infectadas anualmente pelo vírus da gripe e 10 a 15% dos adultos. Imagine 20% das crianças, 20% dos adultos, quantos desses indivíduos vão a serviços de emergência, faltam no seu trabalho, produzem casos secundários, ou seja, vão a hospitais, gastam com antibióticos, e sem falar nas mortes, né? Quando a gente fala também em mortes de crianças, falando de anos perdidos, né? Muito diferente a morte de um idoso, de uma morte de uma criança, ou seja, a carga da doença é enorme. A gente volta àquela questão da percepção do risco. Perfeito. Né? E aí também no inverno, eu queria saber da importância da vacina pneumocócica. Eu sempre erro esse nome, pneumocócica. Exatamente. Em dia. Desculpa lhe interromper, no ano passado eu li, aliás, no site da SBIM, e é uma informação do DataSUS, que a cobertura vacinal dessa vacina ficou em 72%, creio, deixa eu conferir aqui, 72%. Esses 72% são o suficiente? Além da gripe, né, outras doenças que têm esse impacto enorme, o inverno traz essa sazonalidade que a gente acompanha anualmente. É nessa época do ano, outono e inverno, que elevam os números de casos de doenças respiratórias virais e as suas complicações, que são as complicações que nós chamamos bacterianas. E a principal delas são as pneumonias, que complicam as gripes. Então, quando a gente fala de prevenção de doenças respiratórias no inverno, gripe e pneumonia andam de mão dadas.
Então nós precisamos de vacinar as crianças, os adultos, os idosos, os mais vulneráveis contra essas doenças que são importantes, viu, Mas Lúcia? a gente pode aproveitar o momento de tomar a vacina da gripe para tomar a vacina pneumocócica também? Deve, porque os grupos que a gente recomenda essas vacinas, em especial, são muito semelhantes. Quem são os grupos mais vulneráveis a desenvolver gripe, pneumonias e suas complicações? Os extremos das idades, as crianças e os idosos, aqueles que têm doenças mais crônicas, então o diabético, aquele que tem um problema cardíaco, renal, esses precisam das vacinas de gripe e de pneumonia, porque o risco de complicação dele é muito maior. Então, como são grupos coincidentes, o único grupo que não é coincidente são as gestantes, que tem um risco para gripe muito maior do que para pneumonia, por exemplo, onde a gente recomenda a vacina de gripe, a pneumonia para gestante não é uma vacina de rotina. Mas idosos, crianças, portadores de doenças crônicas e todos aqueles que têm um comprometimento do seu sistema imunológico precisam estar vacinados contra a gripe e pneumonia. É uma garantia de uma prevenção numa situação onde o risco é muito maior. Professor Gessner, daqui a pouco eu vou lhe provocar que a gente vai querer um outro estudo sobre o impacto de todas essas vacinas. Olha lá, desafio dado. Doutor Renato, mais uma, a vacina do sarampo, né? O governo divulgou há poucos dias, acho que não sei se todo mundo leu, está sabendo que só 22% das crianças esperadas para se vacinarem contra essa doença estão imunizadas. É assustador. Acha que a gente também perdeu a percepção do risco do que seria o sarampo? Fala um pouquinho sobre isso e o que a gente precisa fazer agora. As campanhas de vacinação do país, Lúcia, têm ido muito mal. A da gripe, como você já frisou, as coberturas com sarampo também. Ao meu ver, o principal motivo é a falta de divulgação, a falta de campanhas informativas e publicitárias. No passado a gente tinha esportistas convocando, atores, artistas, Ronaldinho Gaúcho numa cadeira de rodas sendo empurrado, quanto isso chama atenção para a prevenção de paralisia infantil. Hoje a gente não vê comunicação efetiva e empática com a população. O máximo que a gente vem informando o dia e data do horário e local de vacinação. E é isso não sensibiliza ninguém, né? Que ela saiba, que a população saiba por que ela precisa. É isso, a gente precisa mostrar que senão o sarampo não tem mais aqui graças à vacinação. E se nós não nos vacinarmos, as doenças voltam. Mas isso que eu ia te perguntar, não tem mais ou está voltando? Já está voltando, o sarampo já voltou, né? Nós perdemos a certificação de eliminação do sarampo obtida em 2016 e em 2018. 2 anos depois que nós conquistamos a eliminação do sarampo aqui das Américas, surto na região norte, surto na região sudeste aqui em São Paulo, fez com que nesses últimos 4 anos, de 2018 a 2022, tivéssemos 42 mil casos de sarampo no país. E com 40 mortes. Então, quando a gente fala de percepção de riscos, pudesse contar em 2 linhas o risco do sarampo para as pessoas que não estão atentas ainda à gravidade dessa doença? Olha, o sarampo era a principal causa de mortalidade no passado. Associada à desnutrição e às infecções que complicavam o sarampo, levava milhares de vítimas todo mês aqui no país. A vacina acabou com isso, né? Esse risco vem não só das complicações infecciosas, das pneumonias, mas das complicações neurológicas também. Muitas crianças sequeladas com encefalite pelo vírus do sarampo. Isso nós acabamos. Para cada 1000 casos de sarampo que a gente registra no país, cerca de 1 óbito a gente tem. E grande parte deles nas crianças que ainda não puderam receber a vacina no primeiro ano, que a vacina só funciona direitinho após 1 ano de idade. É muito importante que antes da criança completar 1 ano, as pessoas levem os bebês para essa vacina. E os adultos também, porque muitas vezes a fonte de contaminação da criança é o adulto que não está vacinado pegando sarampo do seu lado. A vacinação do sarampo está disponível para todos menores de 60 anos no país. Todos têm que estar vacinados. Bom esclarecer. E existe alguma outra doença que está ameaçando voltar? Israel, por exemplo, que é um país com altíssima cobertura vacinal, registrou recentemente casos de poliomielite. Aqui no Brasil, segundo dados do ano passado, do DataSUS, só 59% da população está vacinada dado de 2021, não sei se mudou alguma coisa até agora. Qual é
o risco da polio voltar? A polio é outra doença do passado, né? Curioso, a gente está rediscutindo o risco de reintrodução de poliomielite no país, por incrível que pareça. Né? Nós eliminamos a paralisia infantil, o último caso foi lá na Paraíba, né, em 89, e a partir daí nós registramos mais casos de paralisia infantil no país, graças à vacinação. E essas baixas coberturas, o mundo não eliminou a polio, países como Afeganistão e Paquistão ainda têm polio, e esse trânsito de pessoas encurtou as distâncias. As epidemias não se controla mais doença. Esse talvez seja a grande lição que a Covid também tenha nos trazido, é que não adianta você controlar só o seu quintal. O mundo está globalizado, enquanto nós não acabarmos com essas doenças em todas as regiões, não tivermos um olhar mais igualitário para essas doenças infecciosas, todos estaremos sob risco, inclusive da paralisia infantil. Antes da pandemia, a gente tinha cerca de 1.000 casos por ano de meningite. E agora, essa doença gravíssima que estava controlada está aumentando. A gente já tem 3.000 casos por ano. A cobertura vacinal está em 67% e a tendência é de queda ano a ano, né? Bem, isso não é de hoje. Então, eu queria que falasse um pouco, explicasse a meningite e as vacinas para meningite. A meningite é uma das doenças mais temidas, né, pelas famílias, talvez não pela frequência, mas pela gravidade e o risco potencial que essa doença tem. Mais ou menos 1/4 aqui no nosso país das crianças que adquirem meningite vêm a óbito. E das que sobrevivem, Lúcia, 20% tem algum tipo de sequela definitiva. Ou seja, praticamente metade das crianças e adolescentes acometidos pela meningite vão vir a óbito ou vão ter uma sequela definitiva. Daí a importância da vacinação, né? Como as meninges recobrem o nosso sistema nervoso, as infecções que acontecem por lá são sempre muito graves. A vacinação da criança e do adolescente é fundamental. E olha, hoje nós temos vacinas para boa parte, praticamente todos os tipos de meningites causadas por bactérias, que são as mais graves. Então, não estar com o calendário de vacinação em dia, seja da criança ou do adolescente, é correr riscos. Essas vacinas estão hoje disponíveis no SUS, tem vacinas complementares que ainda não estão disponíveis no SUS em serviços privados, mas o importante é proteger, porque doença com esse potencial de gravidade, e nós passamos um período da pandemia, Luciano, com uma diminuição de casos, de um monte de doenças. O isolamento, o distanciamento, baixou muito os casos de meningite, de pneumonia, de gripe. Nós tivemos aí quase que um silêncio de outras doenças que não a Covid-19. E o risco qual que é agora nessa retomada? Né? Nós já estamos vendo surtos de meningite, aumento de casos de pneumonia, de outras doenças que ficaram todas represadas por conta da pandemia. E agora o retorno, especialmente das crianças, nas salas de aula, nas atividades escolares, sem a sua vacinação em dia. O momento hoje é de alto risco. É hora de recuperarmos esses atrasos vacinais e colocarmos a caderneta da criançada em dia, né, de vacinação. Ah, mas aí eu vou abusar e vou tirar uma dúvida que eu sempre tive. Porque quando a gente fala em vacina para meningite, a gente trata a meningite como se fosse uma doença só. E não é, né? Você mesmo falou que tem vários tipos e que as bacterianas são as mais preocupantes. Então, tem a meningite pneumocócica e temos vacina para ela, certo? Certo. E aí a gente tem a meningocócica, vou até falar aqui porque tem uma sopa de letras e eu me confundo porque existem tantos subgrupos. Tem o sorogrupo A, B, C, W, Y. É uma sopa de letras. Então eu queria que explicasse um pouco a diferença entre essas formas de meningite e a vacina, porque quando eu vejo esse monte de letras, eu fico pensando, que vacina eu dou para o meu filho? O que eu faço? Porque é confuso para as pessoas. Perfeito. É importante lembrar que existem dois tipos básicos de meningite. As que são causadas por vírus, essas são leves, geralmente não trazem gravidade, não levam hospitalização, não deixam sequelas. Essas 3 bactérias respondem virtualmente por 100% dos casos de meningites por bactérias no nosso país. E olha, Luciano, a gente já tem vacina para o haemófilos, contra o pneumococo, que é gravíssima, e contra os meningococos. Para o pneumococo, temos vacinas para 10, para 13 tipos, vacinas bem completas. É importante lembrar que existem dois tipos básicos de meningite. As que são causadas por vírus, essas são leves, geralmente não trazem gravidade, não levam hospitalização, não deixam sequelas. Essas 3 bactérias respondem virtualmente por 100% dos casos de meningites por bactérias no nosso país. E olha, Luciano, a gente já tem vacina para o haemófilos, contra o pneumococo, que é gravíssima,
e contra os meningococos. O que é fundamental, né, Lúcia, nesse momento de retomada é estar com a caderneta de vacinação em dia. Então converse com o seu pediatra, consulte o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, de Pediatria, tem todo o calendário infantil com as recomendações de vacinação, inclusive as que tem no posto, as que podem ser complementadas em clínicas privadas. O que não pode é a gente hoje estar com as crianças sem a sua vacinação em dia nesse momento de retomada. O risco hoje é maior do que habitualmente era já antes da pandemia. Agora, existem países que, para justamente prevenir doenças, promovem vacinação em escolas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Existem exemplos, bons resultados? Isso seria uma boa aqui no Brasil também? Eu não tenho dúvida de que, eu acho, ao meu ver, esse é um dos instrumentos perfeitos, ou dos melhores, para que a gente possa atualizar a caderneta de vacinação das crianças no momento não só da matrícula escolar, a exigência de um documento vacinal para matricular seu filho. Claro que ninguém vai deixar a criança deixar de frequentar a escola porque não está com a vacina em dia, mas é um momento de atualização. A parceria da Secretaria de Saúde com a Educação no sentido de a saúde entregar um certificado de vacinação em dia como documento necessário para matrículas escolares é fundamental. A estratégia de vacinação em escolas também se mostrou muito eficaz na vacinação do adolescente, que dificilmente vai a uma unidade de saúde, né? O adolescente não frequenta unidade de saúde, diferente de um bebê pequeno. Então, a vacinação do adolescente, levar a vacina onde o adolescente está, ou seja, dentro da escola, mostraram resultados extraordinários na Austrália, no Reino Unido, no Canadá, em todos os países que implementam vacinação de base escolar, os resultados de cobertura vacinal são muito melhores. E aí, professor Chesner, eu estava aqui quietinho, na verdade, a gente está com essa missão de comovê-lo a fazer um estudo sobre o impacto da vacinação em geral. Eu sei que o seu estudo abordou a Covid, mas eu queria saber o seguinte, vocês também viram o impacto positivo da vacinação na educação de crianças e adolescentes, né? A vacinação foi muito importante também para essa retomada da educação. Fala um pouco sobre isso. Com certeza, a pandemia ela teve impactos muito fortes na economia, impactos todo mundo percebeu e sofreu com o aumento da taxa de desemprego. Nunca houve um desemprego tão grande, chegou a mais de 14% a taxa de desemprego. Naturalmente, o rendimento médio das pessoas, segundo os dados do IBGE, caiu significativamente, mais de 30%. Então, tudo isso foi sentido. Agora, tem alguns efeitos, são efeitos de médio e longo prazo muito graves. Então, quando você olha, por exemplo, na educação e pega as crianças de 6 a 8 anos, há uma taxa dessas crianças que ainda não sabe ler e escrever. Essa taxa aumentou exponencialmente na pandemia. Os indicadores de desempenho escolar retrocederam 15 anos. E esses são danos de médio prazo. Quer dizer, para você compensar isso é muito difícil, demora muito. Então, são custos associados a uma pandemia que podem ser evitados se há uma prevenção, ou pelo menos atenuados se há essa prevenção. Você pega, por exemplo, no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, mais de 30% das pessoas desempregadas já estão desempregados há mais de 2 anos. O que acontece? As pessoas vão perdendo o seu capital humano, a sua capacidade de empregabilidade. Então, isso também gera um efeito de longo prazo. Tudo isso pode ser atenuado, pode ser evitado. Daí a importância, por exemplo, o doutor Renato falava da questão da vacinação das crianças. Realmente é para celebrar o papel, a taxa de vacinação no Brasil, em algumas regiões do Brasil, mas, por exemplo, a região norte e nordeste, as taxas são menores. Nas faixas etárias mais jovens, também a vacinação é menor. Então, o que acontece? Você cria regiões do país que não estão devidamente blindadas a esse efeito muito ruim de uma epidemia ou de uma pandemia. Só complementando, né, Lúcia? Acho que a pandemia acentuou as desigualdades do país. Justamente quem mais precisava da educação, quem mais precisava da vacina,
quem menos dispunha de recursos em saúde, hospitais, foram os mais penalizados para as maiores taxas de transmissão, pelas menores taxas de vacinação, pela maior evasão escolar. Um aspecto de longo prazo importantíssimo é isso. Crianças que ficaram 2 anos sem frequentar a escola, crianças que ficaram 2 anos sem frequentar escolas, correm o risco de nunca mais voltarem a estudar. Essa taxa de evasão escolar compromete uma geração toda. Claro. É no longo prazo mesmo. E as famílias mais pobres sofrem mais, têm menos condições de compensar esse atraso. Exatamente. E uma sequela econômica da pandemia foi uma pressão inflacionária grande, né, com a desestruturação das cadeias produtivas e uma inflação que tem afetado mais as famílias mais pobres, porque a inflação de alimentos pesa mais no orçamento das famílias mais pobres. De novo acentuando a desigualdade. Exatamente. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma política de vacinação que pode ser poderosa também do ponto de vista redistributivo, né? Do ponto de vista de melhorar a distribuição de renda e riqueza. A gente estava falando aqui de várias doenças, outras doenças que podem ser prevenidas pelas vacinas. E agora a gente está falando dos efeitos a longo prazo. Vou voltar ao seu estudo. Nele a gente vê que a pandemia produziu gastos também quando ela atrapalhou o tratamento de outras doenças. Seja porque os profissionais de saúde estavam na linha de frente, porque as pessoas não tiveram acesso aos hospitais, ou porque elas tiveram medo até, né, de procurarem o hospital para um atendimento. E agora, vendo essa situação toda das vacinas, eu queria lhe propor um pequeno exercício aqui. Eu sei que vocês, às vezes, não gostam muito disso, de extrapolar o que vocês viram no estudo de vocês, que diz respeito à Covid-19. Se a gente pode imaginar que esses custos, a médio e longo prazo, serão até maiores na medida em que a pandemia atrapalhou a vacinação contra essas outras doenças, a gente vai ter menos pessoas vacinadas e mais doenças nos próximos anos? Esse é um custo também a médio e longo prazo? Não, sem sombra de dúvida. Na medida em que a sociedade ficou menos protegida, como foi explicado aqui pelo doutor Renato, menos protegida em relação a uma série de doenças, essa frequência é maior e, consequentemente, o custo para o sistema de saúde é muito maior. Algo que é verificado de uma maneira generalizada nos países é o custo dos procedimentos médicos e o custo dos medicamentos tende a aumentar acima da média dos preços da economia. A inflação médica tende a ser maior do que a média da inflação. E isso torna os procedimentos e o tratamento mais caro no futuro. Quanto mais você puder ter estratégias para evitar doenças, ter estratégias no sentido de proteger a sociedade, de prevenir, isso é muito mais barato, né? E quanto mais você puder aumentar a produtividade da economia, né, a capacidade das pessoas, né, o capital humano das pessoas, e daí a gente fala no estado da saúde, a gente fala na educação, isso também aumenta a capacidade do país de gerar recursos e, ao mesmo tempo, se proteger contra esse conjunto de doenças que a gente está falando. Professor, deixa eu amarrar então aqui o pensamento, para ver se eu entendi direito. O seu estudo falou do impacto da vacinação de Covid, mas a gente pode imaginar que todas as vacinas, e não só a da Covid, sejam o maior investimento que a gente pode, ou um dos melhores investimentos, por assim dizer, que a gente pode fazer em economia? Olha, sem sombra de dúvida. Realmente, a vacinação, a gente estudou naturalmente um caso dramático da Covid, mas toda vez que você é capaz de imunizar e é capaz de prevenir doenças, você tem, na verdade, um investimento com altíssimo retorno, porque certamente o custo do tratamento daquela doença e a pressão que isso vai ter sobre o sistema de saúde vai ser muito maior. E financiar o sistema de saúde é sempre algo difícil, não só no Brasil, como em todos os países. Toda vez que você pode atenuar essa pressão e ter mais controle
sobre epidemia, sobre algo que possa atingir o conjunto da economia, certamente há um retorno enorme. Nós falamos aqui de R$1 poupando R$6 a R$9. Certamente algo equivalente pode ser encontrado para várias outras doenças. Doutor Renato, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O nosso programa de imunização é muito, muito completo. Isso é ótimo, mas tem um outro lado, ele também é complexo. Então eu queria saber o que vocês da SBIM, da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que o governo, enfim, o que é possível ser feito para aumentar o esclarecimento das pessoas, para que elas se entendam nesse programa. Você tem toda a razão, né? Um programa de vacinação de sucesso não se faz só com aquisição de vacinas. Se faz com logística, com distribuição, com rede de frio, com geladeiras, com insumos, com capacitação do profissional da saúde que está na área de atuação, com sistema de informação, de registro de doses aplicadas, com vigilância de efeitos colaterais, de eventos adversos e com informação, com confiança na população, não só nas vacinas, mas no órgão, no gestor, no governo que ele está propiciando essas vacinas. Esses pilares fazem de um programa de vacinação um programa de sucesso. E eu tenho certeza que as sociedades científicas, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações têm que estabelecer parcerias, inclusive com a sociedade civil, no sentido de divulgar o valor das vacinas nesse cenário. A pandemia trouxe algumas lições, que eu acho que a grande delas talvez seja a importância que as vacinas têm. A falta que uma vacina faz, o que fez. Imagina se faltassem todas as outras vacinas. A gente precisa aproveitar esse legado, Lúcia, e transmitir informações de qualidade para populações, que eu acho que é o que está faltando. E o que nós, a população, podemos fazer para não nos perdermos na carteirinha de vacinação, em relação à carteirinha de vacinação? Eu acho que os sites dessas sociedades científicas têm muita informação. A Sociedade Brasileira de Imunizações criou inclusive um site que chama família.sbim, SBIM, deve estar embaixo na tela para você ler, onde você pode acessar uma verdadeira enciclopédia de vacinas. Tem todos os dados sobre as doenças, sobre as vacinas, depoimentos de quem teve a doença. E temos um e-book onde você pode baixar gratuitamente informações, podcasts, campanhas para adolescentes. Muitos influenciadores adolescentes estão lá dando seus depoimentos. É muito legal, uma informação de qualidade mesmo para a população se informar sobre vacina. Acho que a gente vai transformar essa realidade, Lúcia, na verdade, quando a gente colocar como participantes desse processo o próprio adolescente, o próprio adulto. Essas informações hoje vindas de cima para baixo, você tem que vacinar, você tem que fazer isso, acho que não cola mais. Nós somos do tempo onde a gente pregava um cartaz no posto de saúde e estava feita a campanha de vacinação. Hoje em dia a gente precisa estar nas redes digitais, a gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa falar na língua e com as ferramentas que os jovens utilizam, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, não. E assim termina mais um bate-papo UOL, este promovido pela Pfizer, para falarmos da imensa importância das vacinas, a diferença que elas fazem para a nossa saúde, a saúde da nossa família e da sociedade como um todo. E o papel de seguir um bom programa de imunização como este que está à disposição dos brasileiros, sem hesitar em tomar a vacina nem perder a data, fazendo a economia andar como nós queremos. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos dois convidados e pedir a cada um que diga uma frase que traduza a importância do Dia Mundial de Imunização. Olha, uma estratégia para nós crescermos com mais igualdade e com melhor saúde. Eu acho que a imunização é isso. Muito obrigada. Doutor Renato? Acho que vacina é saúde, vacina é vida. As vacinas se mostraram com um único efeito em longo prazo, chamados adultos. Vacinas causam adultos. Então, acho que esse é o grande recado que a gente precisa deixar para os pais que ainda estão inseguros em vacinar seus filhos, hesitantes e com calendário vacinal atrasado. Se nós todos hoje estamos aqui é porque fomos vacinados na infância e nos livramos de um monte de doenças aí que poderemos não ter oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É isso, então a vacina garante o nosso futuro, garante o nosso bem-estar. Eu queria agradecer também cada um que está aqui nos assistindo, participando. Obrigada.